Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Estou muito feliz de estar aqui junto com os irmãos. Compartilhar a palavra do Senhor, principalmente exaltar o nome do Senhor junto com os irmãos nesta noite. Eu trouxe aqui minha querida pastora aqui, seu marido que nos acompanha, minha esposa também que está ali. Pastor Alex já apresentou, mas eu faço questão. Adriana de Calvário Nang, com meus 2 filhos, Caleb e Sophie. Você tem também um abraço do pastor Mário Lúcio, nosso pastor ali em Sorocaba. Estamos muito felizes de conhecer mais um povo animado pelo Espírito Santo de Deus. Estamos muito felizes de estar aqui nesta noite. Se prepara de ouvir um português um pouco misturado. Vamos sentar um pouco. Como o pastor Alex, meu amigo, um homem de Deus, que nós amamos muito no nosso coração, apresentou aqui. Eu sou o pastor Titian Nang, que vem de um país que se chama Gabão. Gabão fica no centro da África. Eu estou aqui no Brasil, está indo por 8 anos. Eu fiquei muito em São Paulo, onde eu fiz minha faculdade de teologia. O Senhor abriu as portas do Brasil para mim. Viajei muito como missionário. E ali o Senhor me trouxe até em Sorocaba, onde eu estou indo por 2 anos trabalhando na obra do Senhor, fixo como pastor auxiliar. E aqui hoje queremos compartilhar uma palavra do Senhor junto com os irmãos. Eu venho de um país que se chama África, Gabão. Lá no meu país fala francês. Meu país foi colonizado pelo francês. Eu vou correr, porque a gente tem pouco tempo. Mas meu país, que se chama Gabão, porque muita gente faz a confusão da África. África não é um país. África é um continente que tem 54 países dentro. Então, 50 países. Cada país tem seu presidente, sua cultura, sua vida, diferente do outro. Em meu país, que se chama Gabão, fui colonizado pelo francês, por isso a língua oficial do meu país é francês. Outro país fui colonizado pelo francês, pelo inglês, pelo português. Tem 5 países que falam português na África, que é Angola, Moçambique, que muito brasileiro conhece. São países, não estados. Então, quando eu cheguei aqui no Brasil, está dando meu testemunho, eu não falava nada do português, nada. Aonde o Senhor me levava para administrar, eu levava meu tradutor. Eu pregava em francês, ele traduzia em português. Eu sofri muito, muito, porque você tem uma coisa no coração, você tem uma palavra para querer compartilhar, mas você não sabe como falar. O primeiro desafio de um missionário fora de sua terra é a língua. Principalmente quando o país que você vai não fala a sua língua, você fica mudo por um bom tempo. A gente falava, eu olhava, dava só risada. Não entendia nada. E eu aprendi 2 palavras rápido aqui no Brasil que se fala a todo lugar. Café é graças a Deus. Brasileiro, café é todo lugar. Você vai para comprar gasolina, café. Cafezinho. Você vai no shopping, tem café. Me perguntava, mas o governo dá café grátis aqui? Porque todo lugar café. E todo mundo toma. Porque na África, na minha terra particularmente, a gente toma café só no velório. Só no velório. Porque o velório da África demora muito. Se seu parente, pai, mãe, faleceu, você tem mais ou menos 1 semana ou 2 semanas para enterrar, para fazer enterro. Daí a gente vai na casa da pessoa que perdeu seu parente, a gente fica ali, e a gente toma café para dar força, porque a gente sai daí para ir trabalhar, volta, porque a família africana é muito unida. Então a gente fica na casa da pessoa,
e toma café para dar força, e ir trabalhar, voltar. Então, quando eu chego aqui, todo mundo toma café, mesmo quando está quente. A gente me convidava, missionário, você vem tomar café na minha casa. Ficava assustado. Que morreu? Fala, não, ninguém morreu. Você vem tomar. Fala, meu Deus, não toma café. Outro me convidava por uma semana, fala, semana que vem, você toma café na minha casa. Fala, meu Deus, desse povo sabe que uma pessoa vai morrer daqui a uma semana? Eu sofri muito. Graças a Deus também, todo mundo fala aqui no Brasil, graças a Deus, até ladrão fala. Rouba, fuge, chama outro ladrão, amigo, pergunta para ela, a polícia te pegou? Não, graças a Deus. Então eu sofri muito com isso. Daí eu comecei a orar ao Senhor, Senhor, me dá, eu quero falar com meus irmãos, eu quero compartilhar. Você não sabe a loucura que eu fiz comigo mesmo. Você vai me ajudar a falar português? Eu pegava óleo, eu colocava na minha língua, falava, Senhor, orava para a minha língua, libera, fala português. Eu orei, eu falei, Senhor, eu quero falar português. O Senhor me mandou aqui, eu preciso falar com meus irmãos. O português que eu falo hoje, eu aprendi dentro da igreja. Então, meu português não é muito bom. Não me julga por meu português, porque eu vou usar sua língua nesta noite para trazer a palavra do nosso coração. Mas o Senhor, quando Ele quer falar por um povo, quando Ele quer falar no nosso coração, Ele não precisa de 1000 palavras. Uma só palavra para mudar nossa vida nesta noite. E me ajuda, a minha igreja já conhece. Eu prego junto com a igreja. Aonde eu estou precisando de uma palavra, você conhece. Não fica tímida. Você conhece a palavra, porque você vai acompanhar. É a palavra que eu precisava falar. Muitas vezes não sei bem. Me dá, eu pego, aí a gente vamos juntos. Amém? Glória a Deus. Daí eu aprendi a falar um pouco português. Sofri, mas hoje estou aqui falando um pouco do português. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor, a palavra daquele que nos criou no livro do Evangelho de Jesus, escreveu Lucas. Evangelho de Jesus, escreveu Lucas, capítulo 7. Uma história bem conhecida. Capítulo 7, versículo 11 a 16. Eu vou precisar de meu amigo de me ajudar. Porque se eu ler o português aqui, você não vai entender muitas coisas. E se eu ler em francês, você também não vai entender. Então eu preciso que ele me ajude a ler para mim, por favor. 7, 11 a 16. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos de seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor compadeceu-se dela e lhe disse, não chores. E chegando-se, tocou o esquife. Os que o levavam pararam. E disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Deus, palavra do Senhor, querido amado, eu quero compartilhar a palavra do Senhor nesse texto sagrado, escrito por Lucas. Você sabe bem que Lucas foi um médico, e ele não andou como Jesus. Quando o Senhor estava aqui na terra, fazendo o seu ministério, Lucas não era ainda convertido, mas depois receber a palavra que transforma e começar a seguir os passos daqueles que seguiram o Senhor. Nós sabemos que Lucas fez uma formação como médico. E o curioso, no livro de Lucas, os livros que Lucas escreveu,
nós vamos ver uma coisa muito interessante. Ele fala muito de milagres. Ele fala muito das curas. Ele fala muito das maravilhas que o Senhor fez. Por quê? Porque como médico, ele aprendeu o corpo humano e as coisas que o Senhor fez. Não há um homem, só homem que podia fazer as coisas que o Senhor fez, se ele não é Deus. Por isso, ele não deixou as coisas maravilhosas, os milagres que o Senhor operou, vazia no ar. Ele escreveu para nos ensinar aqui hoje. É a história que nós acabamos de ler, nos fala de uma mulher que nós não temos o nome, nós não conhecemos também a grande história dessa mulher. Mas a Bíblia começa a explicar que ela é viúva de uma cidade chamada Naim. Viúva quer dizer uma mulher que um dia se casou, que teve sonho, como todos os jovens, se casar, ter um homem na sua vida, fazer sua vida e viver no lado do seu marido. E um dia o sonho se realizou. Ele se casou, começou a viver com seu marido, deram à luz a um menino lindo, eu acredito, mesmo se não era lindo, um menino. Estava ali e a vida era muito gostosa de viver. Eu tenho meu marido, tenho meu filho, e era muito gostoso. Mas um dia a morte chegou na família, na casa dessa mulher, e levou seu marido. Na época de Jesus, até hoje, em alguns lugares, na África, no país dos judeus, o casamento não é como nós consideramos aqui, na Europa, onde o casamento se torna só compartilhar. Tem uma pessoa na minha vida. Quer dizer, uma pessoa que eu vou amar, que está ali, se não dá certo, ele vai embora, eu continuo a minha vida. O casamento era muito sério. O casamento era uma coisa muito séria, porque o homem era considerado como aquele que protege, era considerado como aquele que alimenta, era considerado como aquele que trazia em casa o alimento. Era praticamente tudo. Uma mulher que não era casada, uma mulher que não teve um marido, era uma pessoa que sofria muito, porque ele precisava ter ali uma pessoa que protege ela, uma pessoa que traz o alimento em casa, porque as mulheres não trabalham, não trabalhavam. Hoje, até na África, nas algumas regiões, mulher não trabalha, fica só em casa, trabalha em casa, é o homem que trabalha fora e traz o alimento. Os judeus é a mesma coisa. A mulher ficava em casa, cuidando da criança, dos filhos. É o homem que tem a responsabilidade de trabalhar, de alimentar a casa e principalmente de proteger e guardar a sua família. Então nós vamos entender as dificuldades, o problema maior que essa mulher teve ali. Ele perdeu aquele que alimentava a sua casa, ele perdeu aquele que protegia a casa, ele perdeu praticamente aquele que administrava a casa. Esse homem faleceu, nós não conhecemos o nome, e a mulher começou a ter o nome da viúva, até o seu próprio nome desapareceu, a gente não conhece o nome dessa mulher. Quando a gente fala dessa história, a gente fala só da cidade e da situação que a mulher afrontou ali. A viúva da cidade chamada Naim. E ali, graças a Deus, quando a esposa morreu, faleceu, ele teve um filho, um homem. Quer dizer, ele teve esperança, expectativa, que meu filho, como ele é um homem, ele vai crescer. E daqui a pouco ele vai trabalhar. Daqui a pouco ele vai me alimentar. Ele vai me proteger. Ele vai fazer ali tudo que o pai fazia na minha vida.
Então ali era a expectativa da mulher. Ali era tudo para a mulher. Ela olhava os olhos de esperança. Quando ele olhava seu filho, ele teve ali esperança. Daqui 10 anos, daqui 9 anos, daqui em pouco tempo, meu filho vai se tornar um homem, ele vai começar a trabalhar e ali ele vai me proteger. Mesmo quando a gente queria falar mal, ou fazer mal nessa mulher, mas quando ele pensava que ele tem um filho, a gente parava. Não, ele tem um filho, ele vai crescer, você não pode tocar, você não pode falar mal, porque ele tem um menino que amanhã vai se tornar um pai, que vai se tornar uma pessoa que vai alimentar também uma família. Dali, ele teve também, então, uma expectativa. Mas também a morte chegou e bateu de novo na casa dele, porque quando o problema chega na nossa vida, querido, ele não avisa, ele não manda o WhatsApp. Ele não fala, eu vou chegar amanhã. Quando o ladrão vem, ele não fala. Só chega, já roubou, já fui. Quando você se levanta de manhã, a televisão já foi embora, você começa a chorar, porque ele não avisa. O problema também, quando ele chega na nossa vida, ele não avisa ninguém. Ele chega sem avisar. Querido amado, não sei como você chegou aqui nesta noite. Qual é o problema que você tem na sua mente? Qual é o problema que está te fazendo chorar? Qual é o problema que você está olhando como expectativa? Olha como ele chegou na minha vida. Porque o problema, quando ele chega, querido, ele não avisa. Só que nós temos aquele que está em cima de todas as coisas, que se chama Jesus de Nazaré. Ele não é limitado, ele não tem medo de uma situação. A situação tem medo dele, mas ele não tem medo da situação. E quando a situação grave chegou na vida dessa mulher, ele perdeu a sua esperança. Ele perdeu a sua expectativa. Ele perdeu aquele aonde ele estava investindo para amanhã ser uma bênção na vida dele. Ele faleceu também. E a Bíblia diz que ele chorou. E estava com ele toda a cidade junto com ele, chorando, compartilhando as dificuldades que a mulher estava passando. Eu quero te dizer nesta noite que os homens podem te amar, os homens podem querer te ajudar, mas o homem é limitado. Limitado por poder, limitado por dinheiro, limitado em tudo, espaço. Você está aqui, você não está mais na sua casa. Somos limitados no espaço e no poder. Nós não podemos fazer além desse que nós temos. O homem é limitado. Na cidade inteira eu conheci a história dessa mulher. Muita gente ali, acredito eu, amava muito nessa mulher, mas não podia fazer nada porque estava limitado. Só que nós temos um que não é limitado. Uma pessoa que nos ama mais que nós mesmos. A Bíblia diz que ele conhece o número do cabelo que está na nossa cabeça. E ele não está limitado no espaço. A Bíblia diz que ele é omnipresente. Do mesmo momento que ele está aqui, ele está no Gabão, ele está nos Estados Unidos, ele está na China, ele está em todo lugar no mesmo tempo. E isso não quer dizer que o pé dele está aqui, o braço no Gabão. Ele está aqui inteira, ele está no Gabão inteira, ele está na China inteira, ele está em todo lugar. Ele não conhece. O conhecimento de Deus por nós, o conhecimento de Deus não pode descrever. A Bíblia diz que ele é omnisciente, ele conhece tudo. Deus não conhece só o que existe. Deus conhece até o que devia existir, que não existe. Aqui como se chama? Ipitatiringa. É isso mesmo. Tem gente que nasceu aqui. Você conhece tudo Ipiratininga? Conhece tudo? Não. Só aqui não conhece tudo. Agora vamos dizer, tudo São Paulo conhece? Ainda é muito.
Tudo o Brasil conhece? Muito ainda. A América, Deus conhece tudo que existe. Visível, invisível. As coisas que existem é a coisa que não existe, que deveria existir. Nós não podemos ver Deus como uma pessoa que não conhece. O Senhor está conhecendo minhas... Ele conhece, sim. Ele conhece aonde você está chorando, sim. Ele sabe a situação que você está passando. Você sabe que quando você foi concebido na barriga de sua mãe, podia nascer 1 milhão de crianças. Porque o papai colocou ali a semente, 1 milhão praticamente, que podia nascer. Você correu, entrou no ovo e fechou. Só você. Você foi vencedor já na barriga de mamãe. E ali tem 99, 90 que não vão existir, que Deus conhece, que podia existir, mas que não vão existir. E isso é só um. Vamos dizer 2, 3, 4, 5 bilhões que tem os homens, bilhões de irmãos que podiam nascer, que Deus conhece, que nunca vão existir. Então Deus conhece. Ele é capaz de nos ajudar, de te ajudar, de me ajudar na situação que nós estamos passando. Ele tem todo o poder. Quer dizer, ele pode tudo. Nada, não existe uma situação que o Senhor olha desse jeito e ele diz, lá é muito forte. Não existe. Quando Deus entra numa situação, é a situação que fuge. Porque o Criador de todas as vidas chegou na situação. Essa mulher teve ali os amigos do marido, jovens na cidade, que amavam ela. Ela estava chorando da situação. E o choro não era como o nosso choro de hoje. Hoje a gente chora como criança. Como assim, pastor? Quando a gente chora hoje, a gente faz barulhos. O choro, antigamente, era uma história contada. Na África, até hoje, tem gente que paga para vir chorar. Você paga. Ele chega, você paga ele vem contar a história, chorando, explicando. Isso dá mais aflição, isso dá mais o mal no coração. É desse jeito que o judeu chora. Ele não chora como criança, você bate ele, sente o mal. Não, ele chora contando. Essa mulher estava contando uma história. Eu me casei um dia. Eu pensei que estava já tudo certo, tudo bem. Eu estava com meu marido. Eu me lembro o dia que a gente saiu. Eu me lembro do meu casamento. Ele me deu um filho. Eu estava aqui com meu... Ele contava e a gente chegava ali, chorava mais. Só ouvindo a história, você chorava mais. E Jesus decide. O Senhor da glória decide. Aquele que está em cima de todas as coisas decidiu de visitar a cidade de Naim. Glória a Deus que Jesus continua a visitar a cidade. Glória a Deus que Jesus continua a visitar as vidas. Glória a Deus que Jesus continua a visitar nesta noite as nossas vidas. Jesus decidiu de visitar. Ele decidiu, ninguém empurrou, ninguém obrigou, ninguém falou. Ele decidiu, eu vou visitar a cidade de Naim. Jesus visita nesse lugar, nesta noite. Jesus visita a sua situação nesta noite. Jesus visita a sua família nesta noite. Jesus visita a sua vida nesta noite. Jesus está aqui visitando, olhando no coração, no pensamento. Tudo que está aqui nesta noite, Jesus está aqui visitando. Glória a Deus que Ele continua a visitar.
chegou ali com sua equipe. O filho único da mulher saindo na cidade. É o filho único do pai entrando na cidade. O reencontro de dois filhos únicos. E ali estava choro. Estava chorando. Contando a história. Isso tocou o Senhor a compaixão. Querido, olha a sua irmã, fala para ela, não chora mais. Pastor, pode? Ele fala para ela, não chora mais. Porque a mulher estava chorando, contando a história. E Jesus entrando ali com seus discípulos. Andando, escutando a mulher chorar. Ô meu filho, como eu vou ficar agora? Perdeu seu pai. Minha esperança estava sobre ti. E também agora você me deixou. Melhor eu morrer. Ele chorava. E o Senhor passando, escutando as palavras dessa mulher. E a Bíblia diz que ele teve compaixão. A compaixão é definida como uma dor interna no coração para uma outra pessoa. É isso que nós precisamos hoje. A igreja do Senhor do século 21 precisa da compaixão. Eu vou orar por irmão por compaixão. Eu não quero mostrar, não. Não quero demonstrar nada, porque eu sou nada. Mas aquele que me chamou, ele que é. A oração não tem nada. É Deus da oração que é forte. Orar é falar com Deus. Então eu posso falar com palavra boa. Se eu sou desconectado, não tem nada. Mas se eu sou conectado com Deus da oração, tem efeito, porque o Senhor é Deus, Ele é tudo poderoso. Uma pessoa me perguntou, pastor, mas por que não tem mais milagre? Como antigamente, eu falava, existe milagre sim. O problema é que a gente não vive muito mais milagre como antigamente. Por quê? A compaixão desapareceu no coração da gente. Eu vou orar por meu amigo, porque eu quero demonstrar a ele que eu sou poderoso. E Deus fala, você é poderoso? Vai lá. Eu vou orar, nada acontece. Jesus, nos milagres que Ele fez, sempre você vai ver um lugar, compaixão. Ele foi tocado de compaixão. Quando você olha, você compartilha a situação dele, você compartilha a dor dele, você chora com ele. Tem poder do Senhor que vai descer, porque você entrou na situação dela. Essa mulher estava chorando. E Jesus ouve, para, e diz, mulher, não chora mais. Já ouvi. Não, para, não chora mais. O Senhor me mandou te dizer nessa noite, não chora mais, meu irmão. Ele conhece como você está chorando. Ele sabe aonde você está chorando. Porque Ele é o único que nos conhece. A igreja é um lugar tão bom. Olha, tudo maravilhoso. Os irmãos entram aqui bem vestidos. Todo mundo paz. Paz. Boa noite, paz seja contigo, paz. Mas quando você vai na sua casa, sozinho, que você entra no seu quarto, é que você vê, olha a situação, dali você é face a face com a situação com o teu Senhor. Ele conhece aonde você está chorando. Ele sabe aonde você precisa dele. Ele sabe aonde você quer o toque. Ele conhece. E nesta noite ele diz, não chora mais. Não, fala mais com o seu irmão. Olha nos olhos dele, fala, não chora mais.
o Senhor decidiu de te visitar, não chora mais. Não chora mais. Não chora mais. O Senhor te visita. O Senhor visita sua família. O Senhor visita a sua vida. Porque Ele te conhece. O Senhor nos conhece. Nunca pensa que o Senhor nos abandonou. Mesmo quando a gente abandona, Ele vem. Ele não ama tanto que Ele não nos abandona. Ele diz, até a consumação da vida. Até no consumação. É isso mesmo, português? Consumação, é? Eu estarei junto com você. Não, quando está dizendo o Senhor me abandonou, eu estou tirando a palavra da boca do Senhor. Ele já me disse que Ele nunca vai me abandonar. Agora, uma outra coisa. Ele nunca falou que eu não vou passar dificuldade. Ele não diz isso. Ele não falou que você não vai passar dificuldade. Ele falou, eu estarei contigo. Não quer dizer, tem dificuldade? Tem. Mas Ele está comigo. Tem problema? Sim, tem. Mas a gente está andando. Não chora mais. E todo mundo que estava com o Senhor, olharam o Senhor. É aquele que esteve ali com um filho. Ele não está em cômago. Ele não está no hospital. Ele já faleceu. E tem duas coisas para explicar a morte. Cientificamente falando, a morte é quando o coração não bate mais, quando acabou ali o batimento, acabou. Lá no hospital diz, não tem mais jeito. Biblicamente, é quando o espírito sai, quando a alma sai do corpo. Você pode pegar os dois, não tem problema. Você pega o lado espiritual, quer dizer, o espírito saiu, foi embora, o corpo ficou. Ou você pega outro, o coração não estava mais batendo, acabou a vida. Não quer dizer, não teve mais a vida ali. Mas o dono da vida chegou. Só Ele que pode dar a vida. Seu celular não está carregado, você não pode carregar aqui. Você não pode carregar aqui. Você vai aonde tem força. Não tem mais a vida. Você não pode ter a vida por qualquer pessoa. Você pode ter a vida para aquele que é a vida. Só Ele que tem o poder de dar a vida, porque Ele é a vida. Jesus não tem a vida. Deus não tem a vida. Jesus é a vida. E a vida estava chegando aonde não teve mais vida. A gente chorando. Ele é o único que podia falar como Ele falou. Não chora mais. A gente olhou, mas é um estrangeiro. Ele não conhece aqui. Ele não conhece a história dessa mulher. Ele não conhece tudo que essa mulher passou. Muitas vezes a gente pensa que Jesus não conhece, mas Ele conhece tudo. Mesmo quando a gente ora, a gente quer explicar a Deus, a gente quer explicar a Jesus a situação. Ora, Ele conhece já. Isso que você vai falar antes de você falar. É isso que Moisés quis fazer. Senhor, eu não sabe falar. Mas você quer me explicar que você não sabe falar? Eu que te criei. Muitas vezes a gente, Senhor, meu Senhor não viu, o Senhor não está vendo, como não está vendo, se ele é antes de você falar, Ele conhece. Esse homem estava pensando que tudo está perdido, dali o dono da vida chegou. Você pode ter tudo sem Jesus é nada. Mas se você não tem nada com Jesus, você tem tudo. É isso que Ló realizou. É isso que a esposa do Ló não realizou. A esposa falou, não, conquistamos tudo. Como pode deixar tudo isso? Ele ficou ali. E Ló falou, eu conquistei tudo, mas eu posso deixar porque eu vou
aonde aquele que tem tudo me manda. Porque Ele pode começar de novo, Ele pode me dar de novo tudo, porque tudo está com eles. Chegou ali, a Bíblia diz que o Senhor falou, não chora mais. E todo mundo estava na expectativa, o que é que Ele vai fazer? Mas o que é que Ele vai fazer? O Senhor foi, olhou e fala, filho, levanta. E a Bíblia diz que o filho, então, as duas definições que eu dei, o Espírito voltou porque ele obedece ao Criador. O coração começou a bater porque aquele que criou o coração estava ali. A tua situação tem um dono. Jesus de Nazaré pode mudar a nossa situação. Se confie. Confie. Dificuldade, problema vem na nossa vida por duas razões. Nos ensinar e demonstrar o poder de Deus. Se você nunca passou por dificuldade, você nunca vai conhecer o poder de Deus. Precisa passar e Deus vai demonstrar o seu poder na tua situação. Ele vem te ensinar. É a escola de Deus. Porque quando você vai sair dali, você vai sair com diploma. Agora aqui eu conheço. Eu sei como andar. Eu sei como caminhar aqui. Porque aquele que é o dono da vida já me ensinou. Mas infelizmente no século 21, quando Deus está começando a nos ensinar, a gente abandona. Não abandona. Olha seu irmão, fala, não abandona. Teu lugar é aqui. Teu lugar é aqui. Jesus está te ensinando. O salmista diz mesmo, quando eu ando na sombra da morte. É sombra, não é a morte. É só uma sombra. Ele diz, eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. É uma sombra. Você vai passar, a sombra não mata ninguém. Faz só medo. Tem criança, eu conheço, eu vi uma reportagem, uma criança estava fugindo de sua sombra. Correndo, olhando, fala, uma pessoa está na minha atrás. É a sua sombra. A sombra da morte não te mata. Você vai passar. E a Bíblia continua, o versículo diz, lá na frente, ele já arrumou uma mesa. Eu vou comer. Face nos meus inimigos. Ele vai encher a minha cabeça, vai transbordar. Não teme, o Senhor está contigo. Entregaram o filho. A Bíblia diz, todo mundo olhou e diz, aqui chegou um grande profeta. Deus visitou o seu povo. Deus visitou o seu povo. Acredite eu nesta noite na sua vida, querido amado, o Senhor te visita. O Senhor te visita. O Espírito de Deus está neste lugar. Ele vai transformar a sua vida. Ele vai te dar um testemunho, porque Ele funciona com aquele que tem testemunho. Se você não tem testemunho, você vai passar por um problema para te dar um testemunho. O problema é um início de um testemunho. Não fuge. O problema é um início de um testemunho. Quando Deus começa, você vai ver que é difícil. Eu conheço muita gente que abandona a igreja porque ninguém visitou ele quando estava na dificuldade. O conselho, não abandone, porque a dificuldade é seu. Testemunho é seu. Eu também vou passar meu. Quando eu passei uma prova lá no Detran, na escola, você não pode olhar o outro. É sua prova. Se pega você olhando o dois, é zero. Você está passando a sua prova, é seu. Não fica nervoso com o outro. Porque seu testemunho é seu.
Quando você vai subir aqui e falar, irmão, tem testemunho, todo mundo vai bater palma, mas você sofrer para passar desse tempo, é teu. O Senhor quer transformar e mudar nossas vidas nesta noite. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu quero orar junto com vocês, querido amado. Se você tem uma situação complicada, não sei, lá no hospital, lá na sua família, no seu lar, no trabalho, não importa, até aquele que não falou aqui, vamos orar junto com o Senhor, o Deus da oração que é forte, mais que a situação, porque o Senhor, Ele não tem problema, Ele tem solução. É o único que não tem problema. É o único que tem solução. Você, eu, todo mundo aqui tem problema, mas tem solução. Aquele que a gente vai falar. Em nome de Jesus. Se você está aí com dificuldade, com problema, não sei como você passa aqui, pode vir aqui na frente. Pastor, pode? Pode vir aqui à frente, a gente vai orar. É o Espírito Santo do nosso Senhor, o Espírito de Deus vai nos transformar, vai fazer um trabalho de uma maneira espetacular, porque nós conhecemos como o Senhor trabalha. Não sei se os irmãos do Ministério do Louvor podem nos acompanhar num louvor. Nós queremos orar o Senhor aqui.